Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 15 de junho, vamos dar início a mais uma aula. Só que antes disso, vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo alimento, pela saúde, por ter uma escola para estudar e coleguinhas para brincar. Peço-te que nos conceda uma boa aula. Eu vos peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve e me guarde sempre pelo bom caminho. Amém. Bom, galerinha, hoje nós vamos ter aula de matemática, lá na página 142. Situações envolvendo adição de parcelas iguais. Nós já sabemos que quando fala em adição, significa juntar, acrescentar, não é mesmo? Prestem atenção, o exercício de aplicação. Número 1. Nas atividades anteriores, quando trabalhamos a dúzia, falamos sobre ovos. Os ovos são muitas vezes vendidos em dúzias e são muito usados em nossa alimentação. Imagine que nas prateleiras de um varejão, os ovos foram colocados de acordo com a quantidade de cada embalagem descrita a seguir. Então, nós sabemos que quando falamos em dúzia, significa 12, e quando falamos em meia dúzia, é 6, que é a metade de 12. Preste atenção aí nessas prateleiras aí, né, de acordo com que os ovos foram colocados. Eu tenho aí a primeira prateleira com ovos brancos, que tem meia dúzia, e meia dúzia nesse varejão custa R$3. Então, quer dizer que 6 ovos custam R$3, e eu tenho 6 bandejas de ovos aí, né? De meia dúzia. Já eu tenho a segunda prateleira com ovos caipiras, e uma dúzia de ovos caipira, 12 ovos caipira, custam R$7. Eu tenho 5 bandejas com 12 ovos caipiras. E a última prateleira são os ovos de codorna. Uma dúzia de ovos de codorna custa R$10. 12 ovinhos de codorna custam R$10 e tenho 4 bandejas aí na prateleira. Observando as prateleiras, responda ao que se pede. Letrinha A. Quantas caixas de meia dúzia de ovos há nas prateleiras? Vamos lá na primeira prateleira, que tem as bandejinhas, né, com meia dúzia, com 6 ovos. Quantas caixinhas de ovos aí? Quantas bandejinhas de ovos tem nessa primeira prateleira? E responda a letrinha A. Sabendo-se que cada caixa tem 6 ovos, quantos ovos há no total? Eu tenho 6 caixas com 6 ovos. Quantas caixas de ovos eu tenho no total? O que eu vou fazer? Eu vou somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Aí eu vou descobrir quantos ovos tem aí nessas 6 caixinhas de ovos. São 6 caixas com 6 ovos cada caixinha. Lá na página 143, letrinha B. Quantas caixas de uma dúzia de ovos caipiras há na prateleira? Vamos lá na prateleira que tem ovos caipiras. Quantas caixas tem aí nessa segunda prateleira? Sabendo-se que em cada caixa há 12 ovos, quantos ovos há no total das embalagens de uma dúzia? Então, eu tenho lá 5 caixas, né, com 12 ovos caipiras. O que eu vou fazer? Eu vou somar 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. E aí, eu vou descobrir o resultado, a quantidade de ovos caipiras que tem nessas 5 bandejas, ok? E aí eu respondo A, quantos ovos? Eu coloco aí a quantidade. Letrinha C. Os ovos de codorna são vendidos em embalagens de uma dúzia. Quantos ovos há em cada embalagem? Se cada embalagem tem uma dúzia, quanto é uma dúzia? Quantos ovos de codornas há nas prateleiras? Eu vou pegar ali, são 4 caixas com uma dúzia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 12 mais 12 mais 12 mais 12. Qual é o resultado que eu vou encontrar aí de ovos? Aí você dá a resposta. Letrinha D. Dona Ana foi ao varejão e comprou
3 embalagens de ovos brancos e meia dúzia de ovos brancos de meia dúzia, né? Então, a dona Ana foi ao varejão e comprou 3 embalagens de ovos brancos de meia dúzia. Quanto ela pagou pelos ovos? Nós sabemos que as bandejas de meia dúzia custam R$ 3. Cada bandeja com 6 ovos custam R$ 3. Só que a dona Ana comprou três embalagens. Então, o que vai fazer? O que a dona Ana vai fazer? Vai somar 3 mais 3 mais 3. E aí eu vou encontrar o resultado de quanto que a dona Ana pagou por esses ovos. Vamos lá na página 144, letrinha E. E o senhor Manuel usa os ovos de codorna para preparar as saladas de seu restaurante. Por isso, comprou 4 caixas. Quanto ele pagou pelos ovos de codorna? Olha lá, o senhor Manuel usa os ovos de codorna para preparar uma salada. E ele comprou 4 caixas desses ovos de codorna. Quanto ele pagou pelos ovos? Nós sabemos que os ovos de codorna custam R$ 10 cada caixa e ele comprou 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 10 mais 10 mais 10 mais 10. E aí eu vou encontrar o resultado de quanto foi que ele pagou. Letrinha F. Dona Tina prepara maravilhosos quindins, bolos e pudins. Para as encomendas do final de semana, ela precisou comprar 3 dúzias de ovos caipiras. Quanto ela pagou pelos ovos? Olha só, a dona Tina prepara quindins e bolos e pudins. Para as encomendas no final de semana, ela precisou comprar 3 dúzias de ovos caipiras, né? Então, nós sabemos que cada dúzia de ovo caipira custa R$ 7 e ela precisou comprar 3 dúzias. Quanto foi que ela pagou? O que nós vamos fazer? Eu vou somar 7 mais 7 mais 7. Aí eu vou encontrar o resultado de quanto foi que ela pagou. Letrinha G. Qual será o valor obtido pelo dono do varejão com a venda de todos os ovos da prateleira? Preste atenção, preencha a tabela e as lacunas a seguir. Se o dono do varejão vender todos os ovos, quanto será, né, que ele vai ganhar com isso? Qual será o valor? Os ovos brancos, meia dúzia, custa R$ 3 cada caixinha com meia dúzia. Então, eu vou ter que somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, porque ele tem 6 bandejas de ovos. Aí, eu vou encontrar o resultado. Os ovos caipira, uma dúzia, custa R$ 7, só que ele tem 5 bandejas. Então, eu vou somar 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. E aí tem também os ovos de codorna, que uma dúzia custa R$ 10 e ele tem 4 caixas de ovos de codorna. Então, ele vai ter que somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 e eu vou encontrar o resultado. Olha só, somando todos os valores das unidades e das dezenas. E aí eu vou ter que fazer a soma das unidades e das dezenas também. O primeiro valor que ele encontrou nos ovos brancos foi de R$ 18. Então, eu vou preencher esse primeiro quadrinho com o número 18. O segundo dos ovos caipiras, ele conseguiu R$ 35, mais R$ 40 dos ovos de codorna. Aí, somando a ordem das unidades, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou somar somente as unidades desses números. Quais são as unidades desses números aí? Do 18, 35 e do 40? 8 mais 5 mais 0, que eu vou chegar ao resultado 13. E somando as ordens das dezenas, que é a segunda ordem. Unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem. Então, eu vou somar 10 mais 30 mais 40, que é igual a 80. Lá na página 145, eu vou fazer aqui a decomposição, somando os valores das unidades e das dezenas. Então, eu tenho 13 unidades e 80, né,
8 dezenas. Então, são 13 mais 80, porque uma dezena é 10, só que eu tenho 8 dezenas, então eu tenho 80. E eu vou fazer a decomposição desse número 13 e desse número 80. Então, como que eu vou fazer essa decomposição? Aí no número 13, o 3 é unidade e o 1 é dezena, então fica 10 mais 3. Lá no número 80, o 0 é unidade e o 8 é dezena, então fica 80 mais 0. E aí, eu vou fazer a decomposição desses números, né? Aí, eu vou somar 3 mais 0, 3. E aí, 10 mais 80, 90. Qual será o resultado? 90 mais 3, R$ 93, ok? Pense, calcule e responda ao que se pede na letrinha H. Eu preciso comprar uma dúzia de ovos. O que fica mais barato? 2 embalagens de meia dúzia de ovos brancos ou uma embalagem de uma dúzia de ovos caipiras? Lembrando que os ovos brancos custam R$ 3 cada cartela de meia dúzia. Ele quer uma dúzia, então eu vou somar 3 mais 3. Quanto que vai dar? E ele pensou, será que se ele comprar os ovos caipiras, uma dúzia do ovo caipira é R$ 7? Qual que fica mais barato para ele comprar? Exercício proposto. Número 2. Todos os dias de uma semana, Lina decidiu ler seus livros favoritos por 2 horas. Em uma semana, quantas horas ela reservará para ler os livros? Olha só, todos os dias da semana, uma semana tem 7 dias. A Lina decidiu que vai ler os livros favoritos dela por 2 horas. Em uma semana, quantas horas ela reservará para ler os seus livros? O que eu vou fazer? Vou somar aí. Se uma semana tem 7 dias e ela vai usar 2 horas, então eu vou ter que somar. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. E eu vou encontrar a quantidade de horas que ela vai ler por semana, né? Durante uma semana, quantas horas ela vai ler aí o livro? Façam a soma que você vai descobrir. Número 3. Bruna deve comprar um total de 6 caixas de suco de laranja para uma festa. Se cada caixa custa R$ 5, quantos reais Bruna deverá gastar com a compra do suco? Bruna quer comprar 6 caixas de suco. E cada caixa custa R$ 5. Quanto que a Bruna vai gastar? Eu vou ter que somar, né? 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. E eu vou encontrar o resultado que Bruna vai gastar. Lá na página 146, situações envolvendo a ideia de divisão. Olha só, essa aqui é uma atividade bem bacana que fala sobre a divisão. Olha lá, exercícios de aplicação. Número 1. Os indígenas dividem muito bem as suas tarefas. Em algumas tribos, os homens são responsáveis pela construção de ocas e por buscar alimentos. As mulheres cuidam das crianças, cozinham e cuidam dos arredores das ocas. Já as crianças acompanham os adultos para aprender desde cedo as tarefas do plantio e da colheita a usar arco e flecha e a caçar, coletando os frutos nas florestas. Um indígena levou para sua oca 30 castanhas. As castanhas foram distribuídas igualmente para 10 crianças. Quantas castanhas cada criança recebeu? Use os desenhos a seguir para ajudá-lo a responder. Olha só, aqui fala sobre os indígenas, né, pessoal? Vocês sabem que os indígenas usam tudo da natureza, né? Os homens ficam responsáveis pela construção das ocas e por buscar alimento. As crianças cuidam as mulheres cuidam das crianças, cozinham, cuidam dos arredores das ocas e as crianças vai junto com os adultos para aprender já logo, né, desde pequeno, as tarefas de como plantar, de colher, de usar arco e flecha, de caçar. Um dia, né, um certo indígena levou para a oca 30 castanhas. Um certo indinho foi lá e pegou 30 castanhas. E aí foram distribuídas igualmente essas 30 castanhas
para 10 crianças. Quantas castanhas cada criança recebeu? Preste atenção nesses desenhos aí. São 10 crianças e são 30 castanhas que esse índio pegou aí e quer dividir para essas 10 crianças. Olha só, então eu tenho aqui o grupinho, tem um índio com outro índio no grupinho vermelho. Tem já um outro grupinho verde, né, com um indinho mais outro índiozinho. São 5 grupinhos que tem aí, porque são 10 crianças que tem. Cada grupinho com 2 crianças, recebeu 6 castanhas, né? Cada 2 crianças recebeu 6 castanhas. Só que quantas castanhas cada criança recebeu? Olha aí, eu tenho aqui para fazer a divisão. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 crianças e vou dar uma castanha para cada um. Uma para uma para outro, e assim vai até completar as 10. Só que ainda sobraram castanhas. Então, o que ele vai fazer? Vai dividir novamente. Mais uma para você, mais uma para você, mais uma para você, até terminar. Só que ainda sobraram castanhas. E aí, o que ele fez? Ele deu novamente, fez mais uma vez a distribuição. Quantas castanhas, olhem aí na figura, cada indinho recebeu? Cada criança recebeu 3 castanhas, são 30 dividida igualmente para essas 10 crianças. Vamos lá na página 147. Número 2. Para a preparação da comida, uma indígena colheu 15 raízes de mandioca. Para levá-las à oca, deverá colocá-las em cesto, pondo a mesma quantidade em cada cesto. Letrinha A. Se ela tiver 3 cestos, quantas raízes de mandioca colocará igualmente em cada um? Desenhe no cesto a seguir. Olha só, pessoal, essa índia pegou 15 raízes de mandioca e ela tem 3 cestos para distribuir igualmente cada mandioca. Cada cesto vai ter que ficar com a mesma quantidade de mandioca. Então, eu vou pegar 15. Aí, eu desenho uma mandioca no primeiro cesto, uma mandioca no segundo e uma no terceiro. Aí, volto lá no primeiro. Desenho uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. Até completar as 15 mandioca. Aí, eu vou ver quantas mandiocas coube em cada cesto. Tá? Temos que fazer o desenho. Eu vou desenhar, são 15 mandiocas, então eu vou distribuir uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. Foi 3 mandiocas e eu tenho 15. Então ainda me sobraram 12. Eu vou ter que dividir novamente, mais uma no primeiro, mais uma no segundo, mais uma no terceiro. Já foi as 15? Ainda não. Então eu vou fazer mais uma no primeiro, mais uma no segundo, mais uma no terceiro. Aí eu vou descobrir quantas raízes ela vai colocar em cada cesto. Letrinha B. Se ela tiver 5 cestos, quantas raízes de mandioca ela colocará igualmente em cada um? Desenhe no cesto a seguir. Olha só, agora ela não tem mais 3 cestos, ela tem 5 e tem 15 mandiocas. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou desenhar uma mandioca no primeiro, uma mandioca no segundo, uma mandioca no terceiro, uma mandioca no quarto e uma no quinto. Foram 5, ainda tem 10. Então, eu vou distribuir novamente. Uma mandioca no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro, uma no quarto e uma no quinto. 2 mandioquinhas em cada cesto, mas ainda me sobraram mandiocas. 5 mandiocas, então eu vou distribuir novamente. Uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro, uma no quarto e uma no quinto. Agora sim, completei as 15 mandiocas, distribuí as 15 em cada cesto. Em cada cesto eu posso colocar 3 raízes de mandioca. Faça o desenho aí, tá, pessoal? Vamos lá na página 148. Exercício proposto, número 3. Leco ajudou a Verônica, que é feirante, a separar a seguinte quantidade de laranjas em pacotes. Ajude-a
e com linhas separe as laranjas em grupos de 3. Olha só, aqui tem uma o Leco foi ajudar a Verônica a separar essas laranjas. Só que eles querem separar em grupinhos de 3, ou seja, eu vou contar 1, 2, 3 laranjas, vou circular as 3. Depois eu vou lá e vou contar mais 3. 1, 2, 3, circula as outras 3. Daí eu vou circulando de 3 em 3. Aí, olha só, em cada pacote ela deverá colocar exatamente 3 laranjas. Neste caso, qual é o total de pacotes de laranjas que ela poderá fazer? Eu vou contar 3 laranjas e vou circular as 3 juntas. Vou contar mais 3 e circular as 3 juntas. Quantos pacotes ela conseguiu fazer com 3 laranjas? Letrinha A, 9. Letrinha B, 8. Letrinha C, 7. Ou letrinha D, 3. Quantos pacotinhos com 3 laranjas ela conseguiu fazer? Página 149. Operações inversas, adição e subtração. A prof já explicou para vocês que adição é juntar, acrescentar e subtração é retirar. Então, adição e subtração é contrária uma da outra. Preste atenção. Exercícios de aplicação número 1. Escreva qual deve ser a ação inversa em cada caso a seguir. O inverso é o contrário. Se eu abro, eu fecho. O contrário do dia é noite, ou o contrário do noite é dia. O contrário do quente é frio, ou o contrário do frio é quente. Preste atenção. Letrinha A. Quando eu abro uma porta, qual é o inverso de abrir uma porta? Fechar uma porta. Letrinha B. Colocar água em um copo. O inverso de colocar água em um copo, tirar água de um copo. Letrinha C. Fechar uma janela. Qual é a ação inversa de fechar uma janela? Abrir uma janela. Tem a letrinha D. Adicionar uma dezena, subtrair uma dezena. Letrinha E. Subtrair uma dúzia, adicionar uma dúzia. Então, esse é o contrário. A ação inversa, né? Se eu abro, eu fecho. Se eu coloco, eu tiro. Não é mesmo? E com a adição e a subtração, elas são inversas, ela é o contrário uma da outra. Olha só, número 2. Descubra a quantidade inicial em cada caso descrito a seguir. Letrinha A. Tatiana ganhou 3 bonecas em seu aniversário. Agora ela tem 10 bonecas. Quantas bonecas Tatiana tinha antes do aniversário? Preste atenção. A Tatiana ganhou 3 bonecas de presente de aniversário. Agora ela tem 10 bonecas. A Tatiane ganhou 3 e com ela ganhando 3, ela ficou com 10. Como que eu vou descobrir quantas bonecas Tatiane tinha antes do aniversário? Se agora que ela ganhou 3, ela ficou com 10, lembrando que a subtração é o contrário da adição. Então, preste atenção, eu vou pegar as 10 bonecas que ela ficou, porque ela ganhou 3 e conseguiu ficar com 10, e vou retirar 3. Eu vou pegar 10 menos 3. 10 menos 3 é igual a 7. Então, Tatiana tinha 7 bonecas antes do aniversário. Ela ganhou 3 e ela ficou com 10. Então, eu faço 10 menos 3 e descubro quantas bonecas Tatiana tinha, que era 7. Toda vez que tem uma pergunta, eu tenho uma resposta, pessoal. Letrinha B. Gabriel deu 10 figurinhas de um álbum para o seu primo Heitor. Com isso, Gabriel ficou com 30 figurinhas. Gabriel, ele então deu 10. Ele deu 10 figurinhas de um álbum pro Heitor. Com isso, Gabriel ficou com 30 figurinhas. Ele deu 10 e ficou com 30. Quantas figurinhas ele tinha antes de dar as 10 figurinhas pro seu primo? Aqui vamos ter que fazer uma conta inversa, né? Se ele deu 10 e ficou com 30, quanto que ele tinha? Eu vou pegar 30 mais 10 e vou encontrar o resultado de figurinhas que o Gabriel tinha. Vamos lá na página 150. Número 3. Com o
o nascimento do filho, Anita precisou organizar melhor as gavetas da cômoda para facilitar as trocas do bebê. Veja a seguir como ela distribuiu as peças. Preste atenção. Essa é a cômoda do bebê da Anita, né? Ela põe na primeira gaveta lençóis, 15, ela colocou 15 jogos de lençóis na primeira gaveta, na segunda ela colocou 16 toalhas, na terceira ela colocou 120 fraldas, na quarta ela colocou os macacões, né, 30 macacões, e na última gaveta aqui embaixo ela colocou 16 pares de meias, lembrando que pares é de 2 em 2, né? Eu tenho 2 pés, então eu tenho que pôr uma meinha em cada pé, que se torna um par de meia. Preste atenção, na gaveta de lençóis havia 15 lençóis. Olha lá, na primeira semana foram usados 5 jogos. Quantos jogos de lençóis ficaram guardados? Olha só, então na gaveta tinha 15, só que ela retirou 5 jogos. Quantos jogos ainda sobraram limpos? Eu vou pegar 15 menos 5 e vou encontrar o resultado. Depois de lavados, os 5 jogos voltaram para a gaveta e nenhum outro foi retirado. Quantos jogos de lençol ficaram na gaveta? Então, ela usou 5, né? Fez 15 menos 5 e eu vi quanto que ficou limpo lá na gaveta. Só que aí ela lavou o que ela usou, então ela lavou de novo esses 5 e guardou na gaveta. Então, eu vou pegar 10 mais 5, que vou descobrir quantos lençóis foram para a gaveta. Lá na página 151. Agora, descubra as quantidades das outras gavetas, registrando os números, seguindo o mesmo raciocínio do exercício anterior. Olha só um exemplo aqui ao lado. Vamos registrar os fatos somente com números. Nós vamos colocar apenas números. 15 menos 5 é igual a 10. E eu tenho 10 mais 5, que é igual a 15, né? São operações inversas. 15 menos 5, 10. 10 mais 5, 15. Olha aqui ao lado, toalha. Olha lá na gaveta de toalha. São 16 toalhas que ela colocou na gaveta. Olha só, quantas toalhas havia na gaveta? 16. Só que ela usou 7. 16 menos 7, eu vou ter que resultado aí? Aí, desse resultado que deu, foi o resultado 9. Olha só, quantas toalhas foram usadas? 7. Quantas toalhas ficaram na gaveta? Se tinha 16 e ela usou 7, ficaram 9 toalhas na gaveta, não é mesmo? E 9 mais 7 é igual a 16. São operações inversas. Uma é o contrário da outra. 16 menos 7 é 9 e 9 mais 7 é 16. Olha só aqui as fraldas. Lá na gaveta de fraldas tinha 120 fraldas. Quantas fraldas foram usadas? Ali tá mostrando, né, menos 20, que ela usou 20 fraldas. Então, 120 menos 20, quantas fraldas ficou lá na gaveta? 100 fraldas. E a Anita repôs, ela foi lá e colocou as quantidades de fraldas para continuar com 120 fraldas na gaveta. Quantas fraldas ela teve que colocar lá na gaveta para continuar com 120? Tinha 120, ela usou 20 e ficou com 100. Para voltar a ter 120, quantas fraldas ela vai ter que pôr na gaveta? Preste atenção, hein? Vamos lá na nossa última página de hoje, a página 152. Olha só. Aqui vamos falar dos macacões. Olha lá a gaveta dos macacões. São 30 macacões, né? Tinha 30 macacão na gaveta, então vamos completar aí com 30. No final de semana, havia 20 macacões na gaveta. Antes que os macacões fossem usados, quantos macacões tinha na gaveta? Então, eu vou fazer uma conta aqui, né? Tinha 30 macacões na gaveta. Se você voltar lá na página 150, você vai ver que era 30 macacões. Só que no final de semana só tinha 20. Quantos macacão ela usou para ter só 20? E aí, quantos macacões foram usados? E quantos macacões tinha na gaveta antes? Vamos lá na meia. Meias, olha lá na gaveta de meias, tinha 16 pares. Foram usados 6 pares de meia. Ficaram na gaveta 10 pares.
Quantos pares de meia havia na gaveta antes de serem usados esses 6 pares? Se você voltar lá na página 150, você vai ver que é o 16, né? Foram usados 6 pares, então 16 menos 6 vão ficar os 10 pares. E quantos pares de meia havia na gaveta antes de serem usados? Eu vou fazer 10 mais 6, que eu vou encontrar o mesmo 16 lá da página 150. Hoje nós vamos até aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijinhos e tchau, tchau!